discutir duas questões específicas da que nós entendemos bem, de ensaios clínicos. Então, veja só, por exemplo, o problema da cloroquina, porque essa é uma questão que está presente. Então, nós temos um medicamento, nós sabemos, o Ministério de Ciência e Tecnologia tem 2 protocolos sobre o uso prospectivo da cloroquina, né? Com a abertura e com a liberação do uso pela portaria, na verdade, esses 2 estudos nossos desapareceram, porque com a liberação do uso da droga popularmente, então 2 estudos centrais que poderiam ser importantes prospectivos para nos darem uma informação, eles desapareceram. Então, a questão da cloroquina, que concentrou esses aspectos durante tanto tempo e ainda continua, porque ela persiste, enfim, foi tema de grandes discussões ainda essa semana, elas trazem esse afastamento da nossa questão fundamental, que é como que nós conseguimos mitigar o problema da pandemia. Então, voltando a essa questão da vacina, claro, ela é fundamental, mas nós sabemos, o próprio Dr. Fauci mencionou, que é pouco provável que nós tenhamos testes definitivos antes de 1 ano. Nós precisamos avaliar se a vacina é eficaz, se a imunidade é mantida, e, obviamente, nada disso vai resolver o nosso problema hoje. Então, nós precisamos de uma questão hoje para que nós tenhamos um rumo, para que a gente possa saber exatamente quando nós temos uma perspectiva de sair dessa situação. Nós vemos outros países que tomaram atitudes mais severas e que hoje estão restabelecendo as suas atividades progressivamente. Então, na verdade, há 2 meses e meio, 3 meses atrás, nós vimos esse quadro se desenhar. Ele se desenhou dessa maneira na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. E nós ainda estamos discutindo a cloroquina. Então, existe alguma coisa errada aí. Quer dizer, as mortes acontecem porque os hospitais não conseguem lidar com esse fluxo de pacientes que eles recebem. Não existe nenhum lugar no mundo que vai conseguir coordenar isso se o número de entradas nos hospitais continuar sendo sempre o mesmo, ou maior até. Então, essa é a forma da gente coibir as mortes, é da gente diminuir o afluxo. E, para isso, a gente precisa controlar a proliferação do vírus. E a única forma de se fazer isso é através do isolamento. A questão fundamental é como, por exemplo, aqui para nós no Rio de Janeiro, é como que nós poderíamos pensar em uma possibilidade. Eu também não tenho nenhuma solução, mas uma coisa eu acho que depende, e felizmente está acontecendo, é que graças à sociedade civil, grande número de óbitos e a possibilidade que essas comunidades carentes consigam se manter minimamente isoladas quando falta água, falta sabão, graças à ação da comunidade, da sociedade, que vem promovendo ações que são fundamentais para elas. É claro que a sociedade, nas áreas mais carentes, não poderão obedecer um isolamento se elas não tiverem condições de sobreviver. Então, é fundamental que essas ações se pensem antes mesmo de se considerar o isolamento. A condição socioeconômica é fundamental para que elas possam até respeitar o isolamento. Nós sabemos que, ao mesmo tempo que nós temos que entrar no isolamento, nós temos que planejar a saída. E, para planejar a saída, nós sabemos que nós dependemos de uma queda, de uma redução da incidência na curva e um grau de ociosidade nos hospitais, que não deve ser inferior a 30% ou 50%. A gente não tem nada disso. A gente não tem ações que protegem a nossa comunidade. A gente não tem uma previsão de como que esses leitos vão poder ser melhor utilizados. Nós não sabemos exatamente porque os testes não estão sendo feitos e nós sabemos simplesmente que o vírus não vai parar com palavras. Nós precisamos de ações. Palavras não vão interromper a progressão do vírus. Esse é o problema. Daniel, eu não sei porque que você continua batendo na mesma tecla. O fato de eu trabalhar a vacina não quer dizer que eu não esteja trabalhando o que tem que ser feito agora. O problema socioeconômico eu não tenho como resolver na semana que vem. Isso é uma coisa de longo prazo. Eu tenho que trabalhar com a realidade que existe. Existe um problema socioeconômico, existe o problema da comunidade. Eu não vou conseguir fazer com que a comunidade deixe de ser comunidade amanhã. Eu tenho que trabalhar a realidade que existe. Então, e você está misturando cloroquina com isolamento, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Ninguém deixou de fazer o que tinha que fazer por causa da discussão da cloroquina. Já falei na outra resposta. Estou te falando de novo. Então, tudo que você está falando, a gente já faz. As ações existem, estão acontecendo. Eu não sei de onde você está tirando que não existem ações. Eu lamento que você pense assim e eu lamento que você fale isso numa televisão como essa. É muito ruim para a sociedade você fazer isso. Isso é um desserviço para a sociedade, se você quer saber o que você está fazendo. Isso é um desserviço para a sociedade. Eu acho que você não deveria conduzir dessa forma, se você quer saber. Eu vou pedir, Vênia,